E eu quero trazer, antes de começar, quero trazer a consciência de que vamos até às 19h15 aqui no Brasil, 11h15 aí em Portugal, então vamos fazer 1h15. E dizer que esta Work Talk, não é, é um espaço para descobrir onde está o nosso potencial de criação, não é? O título desta Work Talk é sobre pais e mães que criam possibilidades, e não precisam de ser mães e pais, é mais abrangente, é para quem quer criar possibilidades para a próxima cultura, não é? Para os que estão vindo, para os que estão chegando. Que não é só para as pessoas que estão chegando, porque também é para nós mesmos, não é? E aí eu quero trazer um pouco de contexto de como surgiu. Nós estamos a fazer, eu, o Marcelo, a Paula, o Mateus, estamos a fazer uma série de encontros com um tema por semana, e esta Work Talk foi o grande final dessa série de encontros, ligado cada um a um tema. Começámos no amor, fomos para a aventura, depois fomos para a responsabilidade, não, presença, e depois responsabilidade, e agora criação, não é? E a criação vem neste momento com um ponto de coragem de que nós criamos aqui, que é o Ateliê Família Consciente, que é esse espaço de nós os quatro, que nós sentimos de criar, co-criar juntos, para que outros pais e outras mães pudessem ter mais possibilidades na sua jornada individual. Não só em relação às suas crianças, mas em relação a si mesmo, não é? Porque às vezes a gente foca muito os espaços para as crianças e depois esquece que antes das crianças tem um ser humano que antes de ser pai e mãe já era um ser humano em transformação, em evolução. Então não é só para as crianças, é para os pais também, para as mães, para quem está junto, e para as famílias, né? Qualquer tipo de família. Então eu quero começar, foi uma das nossas investigações nesse decorrer destas chamadas, foi, nós quisemos criar e queremos criar os 12 passos para sair, libertar-nos da prisão do patriarcado. E isso veio de uma forma de tomar consciência que, se calhar, pais e mães não criam tantas possibilidades porque ainda estão presas e presos ao patriarcado. Ainda temos uma perninha, e eu falo por mim, eu sinto que ainda tenho várias pernas no patriarcado, e temos várias pernas ainda no patriarcado, e por isso às vezes não conseguimos ver possibilidades. Então eu quero trazer a pergunta no check-in, que acho que o check-in, como estamos poucos, dá para fazer, que é: como é que eu, em que momentos, ou como é que eu consigo admitir aqui neste espaço, se é que eu consigo, qual é a perninha que eu ainda tenho presa no patriarcado e que me faz, às vezes, não criar as coisas que eu quero criar. De que lugar é que eu me vejo viciada ou viciado no patriarcado, que me impede de criar as possibilidades que eu preciso para a vida que eu quero criar hoje? Eu posso pegar? Vai? Ok. Oi, obrigada por esta Work Talk. E meu nome é Vitória, né? Estou aqui em Portugal. E, e a primeira resposta que me vem, né? Tenho várias também.
É assim a crença de nunca ser suficiente. Não é só o eu não ser suficiente, mas que aquilo que eu faço, aquilo que eu crio, não vai ser suficiente para me trazer estabilidade financeira. Então há uma crença ainda em mim que eu preciso estar sempre a produzir. E como eu faço várias coisas e gosto muito daquilo que faço, isso pode ser disfarçado, não é? Agora vou fazer isto, agora vou fazer aquilo. Então, mas no fundo, por mais prazer que tenha naquilo que para mim nem é trabalho, mas ainda há uma crença de que é isso, é trabalho, preciso de o fazer. Aí se eu paro, como é que vai ser, não é? Será que alguém se vai lembrar de mim quando eu parar, não é? E então é assim a primeira coisa que eu senti assim de trazer. Obrigada. Obrigada, Vitória. Eu me vejo presa ao patriarcado num lugar, acho que na mesma linha, mas num lugar diferente do que trouxeste, e acho que esse é o primeiro que me vem, que é sobre tudo o que eu faço ainda está com uma linha muito cozida no patriarcado, que é sobre eu espero um reconhecimento. Eu espero um reconhecimento, eu espero que homens e mulheres reconheçam o que eu estou fazendo. Como se o que eu estou criando fosse reconhecível pelo patriarcado. Então tem uma coisa assim, tem uma linha assim muito invisível que ainda me prende ao patriarcado e que eu consigo me conectar e vejo que ainda sou viciada nisso. Viciada pelo reconhecimento. E levo esse reconhecimento para outros contextos também. Que eu já não reconheça que estou no patriarcado. Por exemplo, vou dar um exemplo muito concreto. Eu trabalhei em muitas instituições, né, em que eu trabalhei numa área de investigação, numa universidade de engenharia, em que a maioria, né, dos professores eram homens brancos, né, assim, numa instituição muito reconhecida em Portugal, que eu acho que a Paula também lá andou, e acho que o meu propósito escondido era ser reconhecida como um deles, em algum momento da minha vida. E mesmo que eu já tenha saído de lá e já fui para outras instituições, todas elas eu meio que procurei esse reconhecimento e não encontrei e fui-me embora. E aí cheguei, né, aqui a um outro contexto, por exemplo, o Possibility Management ou outros contextos onde eu também estou, e me pego nas ruminações do meu mundo sombrio a esperar reconhecimento. Que alguém de fora me reconheça. E isso me impede de criar o que eu realmente quero criar. Quando nos ouço, ou como, não sei, como foi assim, primeiro, é como se eu visse que para fazer algo que é preciso fazer sozinha. Que no patriarcado é preciso muita competitividade e parece que não há equipas e que não há equipas de confiança que tu acredites que se responsabilizem, que se comprometam assim, se calhar como eu me comprometo e como eu aquela energia, então parece que é isso, que continua a haver isso. Para fazer algo é preciso estar sozinha e que depois, estando sozinha, fazendo uma coisa completamente nova que de alguma forma parece que vai ser mais difícil,
ou que não vai ser, também reconheço essa parte se calhar do reconhecido, ou que se calhar as pessoas não vão aderir porque é fora, é tipo assim uma coisa nova e vão achar não ok, ou que não vão achar que é aquilo que é conhecido, né? Que é aquilo que é seguro ou algo assim. Hum, então, parece que essa coisa de alguma forma assim da competitividade, de querer ser melhor que o outro, de, sei lá, eu é que sei como é que isto se faz. Depois parece que fica ali naquela roda e que depois não sai nada, porque depois de alguma forma ou acabo por me desiludir eu própria de todo o meu esforço, de tudo aquilo que faço, porque depois tipo, fico, se calhar entro no modo de vítima, achar que está bem, eu é que fiz montes de coisa, quis fazer montes de coisa, mas depois não funcionou porque as pessoas não aderiram, ou porque foi um grande esforço, mas, mas afinal se calhar não era para mim. Então, não foi. Obrigada, Paulo. Para mim, o que me surge, e eu estou vivendo isso agora, na verdade, esse pleno patriarcado, para mim, está muito no lugar do estar errado. Eu estou aqui e estou me considerando assim, será que as pessoas estão achando que eu devia estar de outra forma, sabe? Às vezes fecho a câmera porque eu estou responsável pelo João Salvador e acho às vezes sim, que é melhor fechar a câmera porque é menos estímulo para ele, mas ao mesmo tempo fico pensando assim, pô, estou como um stakeholder desse espaço, do ateliê Família Consciente, será que eu não teria um jeito melhor de eu estar aqui? E esse lugar do estar errado, de me questionar do estar errado, tem dois movimentos que eu sinto muito claro, que é um lugar de tensão no meu corpo, assim, um medo constante, um nível de, de sobrevivência quase que latente, e também tem um lugar de dúvida, assim, olha, será que não existiu outra possibilidade? Então, é uma coisa que é muito rápida e acelerada também. Então, esse lugar e esse medo e essa dúvida de estar errado é um peno patriarcado que me impede de fazer muitas coisas que eu quero fazer. Obrigada, Matheus. Eu, eu sinto medo, assim, quando eu ando na rua e eu me observo olhando, especialmente para outras mulheres que eu vejo na rua, e me colocando, assim, me posicionando como assim, nossa, eu seria um bom parceiro, ou ela seria uma boa parceira, quando eu ando na rua. Eu me percebo fazendo isso, e escutando um pouco o que vocês trouxeram, faz sentido para mim olhar isso também como uma necessidade de ser reconhecido, como trouxe a Joana, assim, ser reconhecido como uma pessoa boa para aquela outra pessoa, né? De alguma forma tem isso, e tem também uma questão de o tempo todo estar se comparando,
tá se medindo se eu estou fazendo a coisa certa, se eu estou fazendo a coisa errada. Então, se eu sou um bom parceiro, é porque eu estou fazendo a coisa certa agora. Eu estou andando de bike na rua, eu sou uma pessoa que se preocupa com a natureza, sabe? Eu fico me comparando com outras pessoas por muitas vezes e acreditando que de alguma forma o que eu faço diferente é o que o mundo deveria fazer diferente, porque eu faço isso e eu acredito e eu sinto medo de reconhecer isso, assim, de falar isso agora, de também não saber. E tem uma outra questão que envolve o patriarcado também, é de eu me colocar menor, de alguma forma me colocar pequeno. Ao mesmo tempo que eu quero ser reconhecido pelas coisas que eu faço, na hora de colocar as coisas que eu faço para um público grande, eu não me coloco com um posicionamento adequado, sabe? Eu me coloco menor que isso. Então, eu estou abaixo daquele mundo patriarcal. Eu não posso ofertar algo extraordinário para esse mundo se eu sou muito pequeno para ofertar algo extraordinário para esse mundo. Obrigada, Marcelo. Obrigada. Então, eu escutei me fazer pequena, não é? Vitimização, competição, comparação, estar errado, reconhecimento, essas coisas todas que nos fazem ainda estar presas ao patriarcado de alguma forma, não é? Ao vício do patriarcado. E eu quero trazer essa distinção, não é? De que o patriarcado ele é uma das 8 prisões e quando nós criamos o Ateliê Família Consciente, percebemos que um dos antídotos ao patriarcado é realmente criar alguma coisa que eu quero, e assim, no tema da parentalidade, que eu quero para criar a próxima cultura, a cultura emergente que eu quero viver em família. Porque o que o patriarcado nos ensina e nos tem vindo a formatar também nesta cultura moderna é que as mulheres são menores que os homens, e as crianças também, então há um ser dominador de outros seres, inclusive o homem domina a natureza, não é? Tem uma questão de dominar ou ser dominado, tem só estas duas possibilidades, ou você domina ou você é dominado. E nós, de alguma forma, enquanto pais, enquanto filhos, vamos recebendo estas duas formas, ou somos dominados, ou vamos dominar ou vamos ser dominados, e aí repetimos este padrão. E quando a gente se juntou, né, que foi no grupo da Parentalidade em Revolução, foi essas coisas que nós começámos a questionar. Então, mas será que ser mãe, será que ser pai tem que ser no mesmo modelo daquilo que eu vivi enquanto filho e filha? Será que eu quero isso para o meu filho? Será que eu quero ser esse pai ou essa mãe? E começámos a bater aonde? Na cultura moderna, nas decisões, nas prisões da cultura moderna, que é, ok, vou deixar o meu filho com alguém, com uma babá, vou dar de mamar, não vou dar de mamar, o homem vai trabalhar, a mulher fica em casa, ou vai tudo trabalhar e fica alguém, outra pessoa qualquer com o meu filho, vou deixá-lo na escola, vou pô-lo na melhor escola para ele, né, ser o melhor, para ele vingar nesta cultura, que é uma cultura de hierarquia, então ele precisa estar na melhor escola para competir e ser o melhor, para depois estar bem na vida. E por aí vai, não é? E sobre comer, enfim, todas as outras coisas que nós já temos vindo a debater. E aí me veio uma coisa sobre isso, eu até
assim meio, não foi bem aleatório, nem nada é aleatório, fui esbarrar numa Spark que eu senti que tinha tudo a ver com esta Work Talk, que é, que era sobre eu não consigo criar possibilidade para outra pessoa se eu não criar possibilidade para mim primeiro, né? Essa é a distinção. E eu achei assim, olha, é sobre isso que nós estamos aqui a querer falar hoje, a querer descobrir, a querer criar, porque nós, enquanto pais, enquanto mães, ou enquanto educadores, enquanto os edge workers, né? os trabalhadores de fronteira da cultura moderna, não conseguimos abrir portas e dizer, olha, tem aqui uma possibilidade para você, enquanto nós não fizermos isso connosco. Então, sobre isso, e porque eu quero muito aproveitar este tempo para a gente praticar, eu tenho uma proposta que é vocês sentirem durante uns 2, 3 minutos, ou 5 minutos, assim, se vocês antes dos 5 minutos já tiverem a resposta, aí a gente se acelera, mas que vocês se conectem com o vosso coração, não é? Aqui o chakra cardíaco que está no centro de tudo, com o vosso centro físico, mas também com o vosso coração, que é um coração mais feminino, diria eu, assim, de ligação entre o céu e a terra, e que vocês sintam o que é que vocês querem realmente criar agora. Não precisa ser agora, nestes minutos, mas assim, nos próximos tempos, assim, onde vocês querem investir a vossa energia, onde vocês querem colocar a vossa potência. Não é de um lugar mental, eu não quero que vocês vão para o lugar mental. O lugar mental vai-vos levar para os condicionamentos das 8 prisões. E aí eu quero que vocês só se conectem com a alegria que o vosso coração pulsa. E depois eu dou o mote seguinte, tá bom? Então, só quero. Vocês têm papel e caneta com vocês? Se ajudar, escrevam. Acho que escrever é uma forma de não ficar no ar. Então, vou contar aqui 5 minutos a partir de agora. Só quero checar, Mateus, estás ok com fazer isto? Sim, Show.
Já terminaram? Então, assim. Ainda dá 40 segundos, quem quiser terminar. Ok. Só checar, já todo mundo terminou? Marcelo, Paula, o Mateus, eu ouvi aqui de casa, disse já. Ok. Então, eu estou pensando, acho que quero propor a dinâmica que a gente faça aqui, o experimento faça aqui no grupo todo, acho que vai ser mais rico e nós somos poucos, então vai dar tempo. Eu quero que vocês agora olhem, eu pus várias coisas aqui, fiz uma lista de umas 8 ou 7 coisas, não sei vocês. Que vocês olhem, não sei, pronto, se calhar fui só eu, não? A Paula fez assim uma... Eu quero que vocês olhem para essa lista, se for mais do que uma coisa, e se não for, ok, é essa coisa e pronto. E que vocês tragam, digam aqui para o espaço o que é que vocês querem criar e o que é que vos está a bloquear de criar isso agora. Qual é o bloqueio, qual é que é aquilo que vocês não estão vendo como possibilidade. Alguém quer só dar alguns minutos para vocês descobrirem qual é a coisa? 1 minuto para descobrirem qual é a coisa e quando quiserem, quem já tiver, traga. Então, pronto, eu acabei de escrever aqui uma coisa que me veio, que eu nunca tinha pensado, acho que eu, se calhar já vinha, mas... E pronto, até escrevi um pouco detalhado. Pronto, é isso, acho que não vou... Então a tua já está decidida, que é essa, pronto, tá. Ok. Então, vou-te pedir que, 5 minutos, que digas então o que é e quais são os desafios que tens para concretizar isso. Vai. Primeiro veio-me outras coisas, mas não tinha nada propriamente a ver com a parentalidade e por isso eu tirei. E depois foquei-me numa coisa que me apareceu na minha cabeça, veio, que é, quero fazer uma viagem com o meu filho, onde ele possa conhecer outras crianças, para diferentes, ver como é que elas brincam, o que é que elas comem, como é que elas estão inseridas nas suas famílias, que rituais é que têm, que sonhos é que têm, para que ele, Pedro, sinta como é que é o mundo, como é que todos estamos ligados, mesmo sendo diferentes. Imagino que ele possa brincar, por exemplo, com meninos de cadeira de rodas, isto baseado num filme que ele gostou muito de ver, que se chama Cordas. Ele tipo, pedia muito para ver essa pequena metragem, acho que ele ficou assim bastante emocionado, então acho que era engraçado ele ter essa experiência. E também me veio tipo, ir assim a lugares onde esses meninos não tivessem assim muita coisa e que na mesma fossem felizes, para ele perceber um pouco essa alegria genuína de ser, sem ter. E o que me veio assim como bloqueio é que se era quando uma história que para fazer estas viagens é preciso se calhar muito tempo e que isso não é possível por causa do pai, né? Porque eu tenho uma semana com o Pedro, depois tenho que ir outra semana com o pai. Então, eu não sei, na história que eu tenho, imagino que, sei lá, se eu quisesse ir, por exemplo, para a Índia, por exemplo, que é um país que eu gosto, iria ser assim um stress. E imagino, ou seja, o que eu gostava assim muito de fazer é que fosse assim, se calhar, imagina, não vou dizer 1 ano, porque se calhar pode ser muito exagerado, mas 3 meses, 6 meses, assim, porque ele agora tem 5 anos e, portanto, não há assim nenhuma obrigação de nada, ele pode fazer experiências sem estar numa escola, sem estar em nada, né? Tipo, pode ir para o mundo.
depois a seguir pode haver mais esse stress, então sinto que o bloqueio é muito de ter que há outra pessoa que não é ok eu fazer isso, e que pegar no meu filho e go. Ou mesmo convidando, por exemplo, o Miguel, olha, foi tipo 6 meses de não tens de trabalhar e vamos fazer essa experiência, não era ok. Então sinto que, ou seja, sinto que se eu quiser fazer esta experiência, posso fazer assim experiências mínimas aqui em Portugal, por exemplo, tentar encontrar, fazer uma pesquisa, por exemplo, e levá-lo um pouco, assim, um dia ou uma tarde ou algo mais pontual, que eu sinto. Ok. Obrigada, Paulo. Então, assim, a tua ideia é passar um tempo num lugar em que o Pedro possa ter uma experiência mais ampla do que ele tem hoje, e o teu maior desafio é que acho que não vai ter, tem a ver com o tempo, com o recurso tempo, e também porque sentes que há uma questão de haver um stress por conta do pai do Pedro. Basicamente é isto. De alguma forma é um impedimento, porque de alguma forma eu não posso pegar no meu filho e levá-lo assim, se eu quiser ir 2 meses, 3 meses para fora, eu não posso fazer isso. Senão seria legalmente impossível. Pelas leis eu não posso tipo, pegar no meu filho e ir, e mesmo que ele até escrevesse um papel, eu acho que ele não queria escrever um papel a dizer assim, vai com o meu filho 3 meses para onde quiseres. Okay. Portanto, é quase aquela coisa do meu, meu, e eu tenho direito uma semana de estar com ele e tu outra semana. Essa coisa, tipo, essa coisa do eu, este é meu, essa coisa da posse. Uhum. Tá. Então agora a minha proposta é que quando nós como é que nós podemos criar possibilidade para nós mesmos? E assim, inspirado na Spark que eu vi, tem a ver com eu, na minha caixa habitual, eu sinto que muitas vezes não tenho recursos, né? Então, eu para criar alguma possibilidade para outra pessoa, tenho que criar para mim, e como é que isso pode ser feito? Através de mudar de identidade, através de uma mudança de identidade. E nós já fazemos isso de várias formas, inconscientemente, nós já fazemos isso diariamente. E um exemplo disso é quando, por exemplo, estamos ao telefone com alguém, tem um exemplo muito óbvio, acho que todos nós conseguimos reconhecer isso, quando a gente fala com a nossa mãe e o nosso tom de voz muda, ou a nossa postura muda, ou quando falamos com alguém que a gente vê como às vezes uma autoridade, sei lá, ou o chefe, ou alguém que queremos agradar, e mudamos, há coisas pequeninas que vão mudando em nós. E quem está de fora, né, por exemplo, nós conseguimos ver isso nas outras pessoas muito claramente. Né, uma mudança de voz, uma mudança de postura. E, por exemplo, quando é ao telefone, a pessoa assim que desliga o telefone, ela volta à sua identidade que estava ali connosco. Então nós já sabemos mudar de identidade, mas fazemos isso de forma inconsciente. Então a minha proposta agora, já caiu. A minha proposta agora é que tu faças uma mudança de identidade consciente. Então, uma das possibilidades é que tu mudes a tua identidade para uma possibilitadora, uma gestora de possibilidades, qualquer coisa. Mas eu quero que tu te conectes com um nome qualquer, ou um nome que traga os recursos que tu estás a precisar agora, e que através dessa mudança, e vais fisicamente fazer essa mudança, vais te levantar, vais girar e vais incorporar essa nova identidade e vais trazer as possibilidades que essa nova identidade te vai poder trazer para os teus desafios. E eu vou te trazer novamente, um dos grandes desafios tem a ver com tempo,
tu acreditas que se calhar não podes estar muito tempo com o Pedro sem a permissão, acho que foi não sei se é a palavra certa, mas deu uma sensação que era permissão do Miguel, ou na verdade precisas negociar com ele e sentes-te um pouco vítima disso, há qualquer coisa aí na forma como tu trazes, então é sobre tempo e como negociar a intimidade com o pai do Pedro. Então, vou-te dar uns minutos para tu pensares aí num nome que tu queres te identificar. Eu peço que tu mudes o teu nome também aqui, no Terreno Meios, e que tragas como é que tu vais criar possibilidade para ti mesma, para que esse sonho, criares possibilidades para que isso aconteça, que tu queres criar hoje. Ok? Estou assim a ver o que acho que queria pegar assim outra coisa. Já venho. Vão pensando nos vossos, para depois ser mais rápido depois. Joana, eu caí, Sim. mas acho que entendi. Entendeste o que era para fazer? Acho que sim, é para renomear, colocar um nome que seja aquele que a gente vê como a identidade que cria as possibilidades para nós, não é? Sim, mas isso? primeiro quero que a pessoa. Vamos fazer 1 a 1, então vocês tragam primeiro o vosso desafio, a vossa possibilidade e depois fazemos este. Mas podem já ir pensando se quiserem. Mas é isso. Isso. Magasinália. Por favor, diga o que é que quer criar nos próximos meses. Nos próximos meses vou desaparecer uma magia e vou colocar o Pedro comigo num lugar que ainda nem sei, mas que eu vou criar num mundo que parece imaginário, mas que é real. E vamos ter uma experiência em que ele vai criá-la comigo. Que eu vou lhe dizer qual é a ideia, de uma forma geral, e ele vai criar comigo essa experiência. E nós os dois vamos pegar tipo numa sacola e vamos à aventura. Vamos. Ainda não sei bem qual é a aventura, porque nós os dois vamos criá-la, mas que tenha esta coisa, tenha outros meninos, tenha meninos de cadeira de rodas, outra coisa qualquer, mas meninos que ele sinta que são diferentes dele, se calhar os meninos típicos aqui da Ericeira ou da escolinha dele lá de Lisboa, coisa assim diferente. E nós os dois, quase como se fôssemos numa vassoura mágica de viagem, vamos aterrar nesse sítio, que não sabemos ainda bem onde é que é, mas onde o Pedro vai também com a sua varinha mágica encantar-se e encantar os outros meninos com os seus poderes. É isso. Como é que vais criar então esse tempo? Como é que vais criar esse tempo? Como é que a Magasinália vai criar tempo para essa experiência?
Aquilo que eu vejo como assim, uma possibilidade real é durante, sei lá, por exemplo, até dezembro, para ser uma coisa que ainda seja assim rápida isto é, não que demore muito tempo, nos fins de semana, nós íamos aterrando, fazendo pausinhos para limpim-pim em sítios diferentes. Fim de semana de setembro, por exemplo, vamos criar a primeira experiência. Fim de semana de outubro, outra experiência. Novembro, outra experiência. No mínimo, assim, 4 experiências que, pronto, que se calhar dariam pelo menos uma semana no total, onde vamos a sítios diferentes, ou se gostarmos muito de um sítio e se quisermos lá voltar, porque criámos lá amigos novos ou crianças que gostámos, vamos lá outra vez. E sim, portanto, primeiro vou pesquisar algumas coisas que existam, para não ser só desconhecido, porque depois podemos não ter isto que queremos, mas vou deixar algumas coisas assim pesquisadas e outras em aberto, para ver se surpreende daquilo que pode acontecer. E sim, é isto. Obrigada, Maga Zinália. Eu vou querer saber mais sobre essa experimentação, esse tempo criado com o teu filho. É ok para ti trazeres isso no grupo da parentalidade? Como é que estás a criar esse experimento e como é que estás a criar possibilidades para ti e para o teu filho? Certo, vou fazer isso. Obrigada. Obrigado. Não te esqueças de levar o teu chapéu Agora fica aqui, depois já o levo. nessa viagem. Quem quer vir a seguir? Eu, Vai. eu quero criar um momento com meu filho, onde ele possa estar com os amigos dele também, e os pais dos amigos dele, e nesse momento seja um momento onde pais e filhos possam estar em conexão consigo mesmo através da aventura. E a aventura real, assim, eu quero que esses pais estejam dispostos, na verdade, eu estou disposto para, como pai, estar disposto a uma aventura com o meu filho, como eu fiz em alguns dias atrás, e poder estar num momento onde eu possa compartilhar essa aventura com outros pais. Então, eu tenho uma história de que esses pais, eles não têm esse interesse de criar conexão com os seus filhos através da aventura. E de alguma forma esse evento que eu quero colocar, eu não sei como colocar a possibilidade, o que pode ser algo convidativo para esses pais. Se eu tenho essa história que eles não querem fazer isso, como que eu faço um convite para eles que realmente seja atrativo para eles criarem conexão através da aventura com o filho dele? E não por ser para mim, estar num momento como esse, compartilhando, é como se estivesse criando uma comunidade de pais com isso. Não é sobre eu ser uma pessoa que está trazendo uma solução para um problema, e sim como eu quero estar num espaço onde eu possa, com outros pais, estar criando esse espaço. E eu tenho essa crença de que essa necessidade não é uma necessidade das outras pessoas. Marcelo, e qual é a tua necessidade?
A minha necessidade é formar uma comunidade de pais que estejam interessados em criar conexão com seus filhos através da aventura. Por que que isso é uma necessidade para você? Porque é onde eu quero estar vivendo para criar uma nova cultura. Eu quero estar com outros pais experienciando isso. Sim, você quer. E por quê? O que é que você procura nesse espaço? O que é que esse espaço... Qual é a tua necessidade mais profunda de estar num espaço Sim. com outros pais, numa comunidade em que outras pessoas estejam em conexão profunda com os seus filhos? Qual é a tua necessidade nesse espaço? É de estar em amor, de ter diversão de alto nível, de criar memórias afetivas que fazem criar memórias afetivas mesmo, sabe? Ter um momento que é uma história assim para eu contar. Nossa, que lindo estar num espaço com um monte de pais que queriam criar e gostavam dos seus filhos. É uma história que eu quero viver para poder contar. Tenho uma desconfiança. Posso trazer aqui para o espaço? Pode. Você está trazendo? Eu tenho uma desconfiança que há uma fantasia criada sobre esse espaço de pais e outras pessoas, que é uma comunidade que vai estar em diversão de alto nível com outros filhos e em conexão, e que isso já é uma forma, que esse é o teu grande bloqueio, de criar essa comunidade, que isso virou uma fantasia. E dá uma sensação que você não tem consciência de qual é a tua necessidade real sobre esse espaço, o que é que você busca nesse espaço. E o que me vem é, ok, esse é o teu bloqueio, é que você não sabe qual é a tua necessidade real de estar nesse espaço, e o outro bloqueio é criar uma fantasia sobre essa comunidade. Esses são os reais bloqueios que você tem, a criar isso que está por baixo. Faz sentido? Faz. Show. Então agora você vai mudar de identidade para alguma coisa que te vai dar as possibilidades de você ultrapassar estes desafios e você ir para um espaço de real criação, do que você realmente quer criar. E aí você vai falar sobre isso, desse lugar. Tem outra pista, que eu sinto que é a tua criança que está a querer conexão. À procura dessa conexão com o pai que não teve, nessa comunidade. Não sei, trouxe. Não sei se é, se não é, mas me veio. Já volto. Mateus, se quiseres trazer o João em algum momento, podes trazer. Ok. Quem está aí, Marcelo? Vou colocar aqui.
Sol. Como é que o Sol vai criar possibilidades para criar uma comunidade e saber exatamente qual é que é a intenção de criar essa comunidade? Sol. O Sol acorda todo dia, cedo, e ilumina todos os cantos. E ele simplesmente fica presente. Simplesmente fica presente. Simplesmente olha o que... Ele está presente independente do que está acontecendo ali. O Sol ouve, aceita e continua oferecendo a sua luz. Sol, como é que tu vais criar possibilidades para ti mesmo? Eu vou descobrir nas nuvens um caminho para passar minha luz. Eu vou descobrir no dia a dia como eu posso caminhar entre frestas que vão tentar me cobrir meus olhos e vão tentar impedir que eu chegue com a minha luz onde eu estou. E essa luz, essa forma que eu faço isso, é entregando a minha luz, a presença. Sol, como é que tu vais ajudar o Marcelo a entregar a sua luz e a sua presença na criação de uma nova comunidade? Eu vou... Que recursos é que tu tens para ajudar o Marcelo a criar uma nova comunidade? Que seja a comunidade que ele tem no coração dele, que ele sabe que é possível. Histórias. Vou aquecer o coração do Marcelo com as histórias que existem de pais que realmente se conectam com seus filhos. E histórias que são motivos para ele, como ele mesmo enxergar o quanto a conexão, como o Marcelo pode enxergar o quanto a ausência da conexão dele com o pai dele pode estar influenciando a vida dele. E quantos outros exemplos de pais que se conectam que ele tem, que ele também... A própria conexão dele com ele mesmo, com a criança dele, é uma forma dele se conectar e enxergar o quanto a luz existe no caminho dele, quanta presença existe no caminho dele para compartilhar com outros, compartilhar com uma comunidade. Eu tenho uma proposta para ti, Sol. Para ajudar o Marcelo a encontrar essa luz, nessa relação com o pai dele. Que é como é até ao final deste ano, que de 15 em 15 dias ajudes o Marcelo a escrever sobre as descobertas dele em relação a essa falta de conexão com o pai dele e como isso está refletido nos pais que ele conhece, no mundo ao redor dele, nas várias famílias que ele vê, nos pais ausentes. Como é que isso se conecta? Como é que essas histórias se conectam para que o Marcelo vá desvendando o que é que está, o que é que ainda está prendendo ele de criar essa conexão? Você aceita fazer isso, Sol? Sim.
Obrigada. Também vou querer... Eu peço que você partilhe lá no grupo. Você está ok com isso? Sim. Ok. Obrigado. Obrigada. Quem quer ir a seguir? Eu posso ir, mas Mateus, queres ir? Vitória, tu não és pequena aqui neste espaço. Tu abriste o microfone, a vez é tua. Não tem mais ninguém. Então, eu, da lista que peguei aqui, que escrevi, há várias coisas que eu já vivo na vida, né? A conexão com a natureza, a simplicidade, o deixar um legado para os outros, né? O ensinar as coisas que eu acredito de uma vida mais simples, mais natural, mais sustentável. Já vivo no campo, que era um grande sonho meu. E tudo isto, voltar a ter o meu jardim medicinal, e tudo isto vai converger a um espaço que é o espaço que eu quero, que é a minha casa, né? O facto de não estar numa casa própria não me permite continuar este legado de uma forma que eu sinto mais fixa e mais estável e mais segura. Então, para mim vai ter a questão da casa, né? Do lar, do espaço, do ninho. E a crença que está associada ao facto de ainda não conseguir viver nessa casa tem a ver com uma crença inconsciente disso não é para mim, ou seja, de não ser merecedora, isso não é para mim. Por outro lado, é aquela crença de que eu preciso muito dinheiro, eu preciso fazer muito dinheiro para conseguir ter a minha casa. E se eu conseguir, como é que vai ser? Né? Portanto, é o medo de conseguir também. E a minha necessidade intrínseca é de criar um espaço seguro. Portanto, criar esse espaço seguro para mim, primeiro, que é onde eu me sinto segura para seguir o meu legado e para quem vier, não é? Eu não sou mãe, mas é um desejo que eu tenho, então existe esse desejo. Como eu não tive isso, esse espaço seguro onde eu pudesse ser quem sou, então eu quero criar esse espaço seguro para eu ser quem sou e a minha família poder ser quem eles são. É isso? É isso, sim. Tá. Obrigada. Tu queres criar, acho que de tudo o que eu ouvi, a última frase resume. Tu queres criar um espaço seguro para manifestares para ti e para a tua família todos esses dons que tu já tens, mas que há uma crença associada que precisas de fazer isso na tua casa, porque essa casa é o teu espaço seguro. É isso? Não é uma crença que eu preciso, é eu quero. Queres fazer isso. E o que te impede neste momento tem a ver com uma coisa de não tenho recurso para fazer isso. E não sou merecedora para fazer isso. Sim. Tá. Então, essa é a deixa, né? Para que essa tua próxima identidade te dê possibilidades para criar os recursos, seja lá que não é só, tem a ver com os recursos financeiros, mas não só, os recursos de
de sair dessa crença de que tu não és merecedora. E tem uma coisa que eu quero apontar, porque me parece que é uma chave aí, sobre segurança. Porque segurança é um conceito que também pode estar muito dentro do patriarcado, não é assim? Inclusive, né, o patriarcado foi um dos grandes perpetuadores do património, né? Patriarcado, património, de passar como se, nesse lugar de dominação, que eu sei que não é o caso, mas tem uma coisa de conceito de segurança que pode ainda, apesar né, eu conheço de alguma forma uma parte disso, eu conheço algumas coisas que tu tens trazido, e talvez essa noção de segurança ainda esteja também assim um desafio para tu criares o que tu queres criar hoje. Então eu queria que também trouxesse isso para a tua nova identidade. Os recursos, mas também essa noção de segurança. Ok. Vou-me renomear aqui então e... Ai. Vou buscar aqui que está mesmo por cima da minha cabeça. Artemis. A deusa Artemis. Então, Deus Artemis, como é que tu podes criar possibilidades para que a Joana manifeste a sua casa e a sua segurança para ela e para a sua família? Então, eu tenho aqui o arco, quer dizer, arco e flecha, né, que é uma das ferramentas da Artemis, que lhe permite ter o foco. Então, uma das coisas importantes é o foco, porque como eu às vezes vou assim em várias frentes, né? Vitória. Fazer uma pausa. Dá uma volta com esse arco e flecha e senta a Artemis em ti. Sente. Tu vais falar do lugar da Artemis, não do lugar de quem está a falar da Artemis. Tu não és a narradora da Artemis, tu és a Artemis. Essa é a mudança de identidade. Isso. Esse é o teu arco e flecha. Esse é o teu arco e flecha. Sim. Então, qual é o teu foco agora? O meu foco é conseguir, com a minha criação e com os talentos, atrair o dinheiro que eu sei que posso fazer e que quero para conseguir parte dessa casa. Quanto é que tu precisas? Eu quero que esse dinheiro esteja no alvo. Quanto é que tu precisas? 70.000 euros. 70.000 euros, esse é o foco. 70.000 euros que a deusa Artemis vai fazer até quando? Até ao equinócio da primavera. Até ao equinócio da primavera. Ok. E como é que ela vai fazer isso? Como é que tu vais fazer isso? Eu vou fazer vendendo trazendo ao mundo, na realidade, uma das minhas grandes criações, que é uma criação que já está para sair, que é um livro, e eu sei que isso me vai trazer muito dinheiro, então é importante manter o foco para essa criação. Okay. O livro vai sair do forno, mais? Sim, e vou deixar também que outras coisas venham ter comigo para eu não estar sempre também a perceber, a pensar. Esta é a importância do foco que a Artemis traz.
Deus porque Artemis, tu não facilmente... estás a falar da Deus Artemis. Tu és a Deus Artemis. Deus Artemis, tu já sabes isso tudo. Não é sobre o que tu vês a Deus Artemis. Tu és a Deus Artemis. Qual é o teu foco? É o livro. O livro vai É o sair. livro. Uma Ok, coisa de mais. cada vez. Uma coisa de cada vez. Foco no livro agora, então. É a tua prioridade. Deus É só Artemis isso. já sabe que o alvo é o livro. É só isso. Não preciso mais nada por agora. Então, é isso. Deus Artemis, tu vais focar no teu livro. Obrigada. Obrigada, eu. E no teu foco de 70.000 euros até ao final do equinócio, até ao equinócio da primavera. Deus Artemis, eu acho que o que tu estás a manifestar e a realizar e o que tu queres é muito importante para inspirar muitas pessoas e eu gostava que tu pudesses trazer isso para nós, assim, como é que está, como é que estás a manifestar isso? Estás ok de trazer isso no... Não estás no grupo da parentalidade, mas se quiseres entrar, ou pelo menos trazer por mim e eu espalho a notícia, eu queria te pedir isso. Agora? Posso trazer agora. Não, agora, assim, até o teu... Tu tragas assim, olha, como é que está evoluindo esse teu foco agora, nos próximos Ok, tempos, entendi. para a gente saber o que está a acontecer com a deusa Artemis. Sim? Sim, sim. Obrigada. Temos 2 minutos. Eu quero abrir espaço para o que tiver que acontecer agora. Mateus, não queres falar do teu? Eu sinto medo, mas vou fazer de uma forma rápida. Quando a Joana perguntou sobre o que eu queria fazer, eu fiquei pensando assim, não quero fazer uma coisa que eu não estou fazendo. Eu quero fazer mais coisas. Estou cansado de fazer mais coisas. Eu queria, na verdade, e eu estava ali com o João, assim, e tem muito sobre o lugar de sentir, lugar de estar num lugar de experimentar, viver a vida de uma forma não estressante, de não me de viver uma vida de uma forma relaxada e não de uma relaxada tipo, mas de uma forma fluida, de uma forma assim, como é que eu posso estar com o João nas reuniões, em criação, de uma forma fluida? E essa que é a que eu quero. Eu quero estar com o João em criação de forma fluida. O que é que está a te impedir de fazer isso hoje? É, essa para mim essa pergunta tem a ver com o patriarcado, que é essa pergunta do, olha, eu não sei fazer, ou eu tenho medo de errar, eu tenho medo de quebrar coisas, ou criar conflito. E tenho esse lugar. Assim. Okay. Queres trazer, mudar de identidade agora e trazer como é que isso pode ser possível? Não, eu tenho um combinado e quero seguir para esse combinado. E quero experimentar isso e relatar isso no grupo. Então, a minha proposta é: eu vou fazer isso, outro espaço, e trago isso no grupo. Ok, obrigada. Obrigado. Então é isso. Estamos assim no nosso tempo. Eu queria só trazer consciência
ou uma proposta, né, para nós. E eu vou fazer este exercício também, porque eu não me quero esconder atrás. Eu vou sair. Sim. Obrigado. Então, Mateus. Tá, Matheus, obrigado. E eu quero trazer a possibilidade de nós, neste tempo que nós trouxemos aqui, que é a nossa criação, esse tempo, acho que até ao final do ano. Não, a Joana tem o equinócio primavera que é no próximo ano, né? Porque eu estou no outro hemisfério. É março, exato. Pronto, março. Então, até esse tempo que a 9 gente meses? possa... Quê? Quê, Marcelo? Acho que minha internet tá instável, acho que você pegou depois. Eu calculei 9 meses. Tá. Tá bem. Então, até o final do ano, até março, até onde desse horizonte temporal da nossa criação, que a gente incorpore essa identidade ou outra identidade, quando a gente perceber que tem um bloqueio. E o incorporar essa identidade não é falar sobre ela, não é imaginar como é que eu vejo essa identidade, não é sobre como, não vou ver o que é que o sol faz, não é isso, eu sou o sol. Eu sou, então eu preciso de trazer a experiência do que é ser uma Artemis, né? Do que é ter um alvo na mão e estar ali, assim, é usar essa energia que essa entidade me vai trazer. Então a minha voz vai mudar, a minha postura vai mudar, eu vou dizer coisas sem sentido, porque a minha caixa não vai dizer as coisas que aquela identidade vai dizer. Não é? A maga não vai dizer as coisas que a Paula quer que ela diga. A maga vai trazer outras possibilidades para a vida dela. O sol vai trazer, iluminar coisas que o Marcelo não vai querer ver. E a Artemis vai dizer, olha, já estás a dispersar, já vais para outro lugar. Não, olha o foco, olha o alvo, é aqui. Né? Então, tragam essa identidade para vos ajudar. Aquilo que a vossa caixa não consegue. E por isso é que eu estou a pedir para vocês relatarem no grupo. Se vocês não tiverem a relatar, vocês não estão fazendo. E aí eu vou perguntar, porque eu estou comprometida com o vosso compromisso. Eu quero ver essa comunidade existir com o propósito que o real Marcelo quer. Eu quero ver o Pedro e a Paula aí nessa aventura maravilhosa. E eu quero ir à casa da Vitória com o livro dela lá, cheio de livros. Ela assinar autógrafos. A casa dela, na casa dela. Entendeu? Então é isso que eu quero. E isso tem muito a ver com o que eu quero criar. Eu quero criar mais espaços como este. E agradeço. Olha, quando fores à casa da Vitória, eu colo-me. Vitória. Podemos ir antes dela ter a casa dela, podemos ir já. Combinado. Quando Venham eu antes tiver que é para aí. ajudar a construir. Já percebemos que temos aí alguma coisa para fazer em outubro. Setembro, outubro, que eu vou estar aí, já vi. Criar aqui a conexão com a Paula. E é isso. Quero agradecer vocês terem vindo. E por hoje é só. Obrigada. Só queria deixar aqui que nós não explicaste o que é uma Spark. Quem vai já ouvir esta. Então, Spark é Specific Practical Applications of Radical Knowledge. São as iniciais. Eu vou Vou ficar colocar esta Spark no grupo também, porque ela é uma Spark de criação de possibilidades, né? Então é isso, vou colocar lá. E eu quero agradecer, Joana, que especialmente o fato de você ter o João Salvador enquanto está no encontro é bem representativo quanto você está passando por cima do patriarcado.
e se posicionando como mãe num espaço que você precisa ter mãe. Muito obrigado por isso. E eu lembrei até de um teatro que eu fui, numa peça de teatro que eu fui com o Vicente esses dias, que a mãe fez isso no palco. E é Uau, muito... Foi muito forte, assim. Foi nossa, muito legal. E você Deus. tá num palco, porque tá aqui, alguém vai assistir depois. Então, é isso. É tão poderoso quanto. Obrigada, Obrigado. obrigada. Vamos dizer tchau e eu vou mandar TT depois. Tchau, Tchau. criadores, Tchau. Obrigada. possibilidades. Tchau. Beijo. Tchau.